Nós estamos dando andamento à série de palestras sobre o ofício de presbítero e o nosso tema, nesta ocasião, é examinar as instruções de Paulo a Tito. Nós vamos estar concentrando o nosso exame nos versículos 5 a 9 do capítulo 1 da Epístola de Paulo a Tito. Se bem que todo esse capítulo, ele fala, depois da introdução, ele fala sobre os líderes daquela igreja. Mas o nosso exame vai ficar resumido a esses versículos 5 a 9. Nesse tempo que nós vamos estar juntos agora, nós gostaríamos pelo menos de examinar 3 pontos que se sobressaem desse trecho aqui. O primeiro é que uma estrutura organizada faz parte do propósito de Deus para a igreja. Uma estrutura organizada faz parte do propósito de Deus para a igreja. O segundo é que a estrutura da igreja é baseada em líderes com qualificações pessoais específicas e detalhadas. E o terceiro ponto, que essa estrutura da igreja é baseada em líderes que amam a palavra de Deus. Esperamos tratar de cobrir esses 3 pontos que são muito relevantes aqui dentro desse trecho da palavra de Deus e são muito relevantes para a situação da igreja nos dias de hoje, como foi em todas as eras, e é por isso que está essa diretriz aqui registrada para o nosso aproveitamento e para que nós venhamos segui-la. Tito foi um companheiro de Paulo e toda a evidência que nós temos é que ele foi muito talentoso. Depois de que Paulo foi liberado da prisão de Roma, ele visitou Creta com Tito e talvez outras pessoas estiveram juntas com ele também. Tito foi deixado nessa ilha para organizar e para instruir as igrejas. E a impressão que nós temos de que ele era talentoso é que ele tem uma missão específica, uma missão que era dura, uma situação que era difícil, mas ele tem essa missão confiada a ele por Paulo, e ele também tem um tempo limitado para executar essa missão. Há uma referência lá no capítulo 3, versículo 12, que Paulo vai enviar Ártemas ou Tíquico, não está certo ainda quando Paulo escreve, mas ele diz, quando te enviar, apressa-te a vir. Então, Tito tem uma missão limitada, uma missão específica, uma missão dura, uma missão de estruturação, de organização. Possivelmente ele tinha já essas qualidades, haviam aflorado a sua personalidade, sido observadas por Paulo e agora ele as utiliza nessa situação específica. A carta a Tito é uma carta pessoal, obviamente, mas não é exclusivamente pessoal. É uma carta que é pública. No capítulo 3, versículo 15, nós temos Paulo dizendo, todos te saúdam e saúda quantos nos amam. A graça seja com todos. Então, ele faz colocações genéricas mostrando que a intenção de Paulo não era simplesmente se dirigir a Tito, mas era estar tratando do assunto dessas questões com a igreja de uma forma geral. E nós aprendemos, lendo aquilo que Pedro escreveu, que as cartas de Paulo elas eram circuladas e elas serviam de ponto de instrução para todas as igrejas que estavam sendo formadas e organizadas. Nós não temos nenhuma evidência de que essa igreja aqui específica, ou essas igrejas na ilha de Creta, tenham sido fundadas por Paulo. Possivelmente elas foram fundadas por outros. A impressão que temos ao ler a carta é que elas já existiam há algum tempo, e isso porque já existia também uma grande abundância de ensinamentos falsos dentro dessa igreja, de pessoas que exerciam de uma forma errada a liderança. Eram igrejas que já estavam, vamos dizer, encaminhadas de uma forma errada. Daí a necessidade de todas as diretrizes que vão ser dadas aqui. Paulo faz também uma apresentação extensa da autoridade apostólica dele, o que possivelmente talvez fosse desnecessário se as igrejas tivessem sido fundadas por ele, mas aqui ele precisa reafirmar a sua autoridade e transmitir também parte dessa autoridade para Tito, para que haja o ordenamento das questões ali naquela localidade, naquela ilha.
E uma outra coisa que nos chama a atenção, como introdução daquilo que nós queremos tratar, é que Paulo já deu essas instruções anteriormente a Tito. Não são questões novas que Paulo está colocando. E nós sabemos isso porque no versículo 5 diz, conforme te prescrevi. A intenção de Paulo é então transmitir autoridade a Tito, como ele coloca no capítulo 2, versículo 15, que ele deve levar essas instruções à frente com toda a autoridade, e ele chama a atenção de Tito que ninguém deve desprezá-lo, né? Ele tem autoridade, aquela autoridade apostólica que Paulo possui, está sendo ali conferida a Tito no que diz respeito a essas questões específicas para que ele vá com determinação e aplique naquela igreja. Essa é a introdução que eu gostaria de dar, apenas lembrando que nos versículos precedentes, antes de nós chegarmos ao versículo 5, o que nós temos são as saudações de Paulo e aquela descrição, afirmação da sua autoridade apostólica. Paulo descreve as suas atividades, né, e fala do destinatário, fala a quem ele está escrevendo a carta, no versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E então chegamos ao nosso trecho, aquele que vai ser alvo do nosso exame em mais detalhe. E eu vou ler o trecho. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim, para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E chegamos aqui ao final do versículo 9, os versículos seguintes nesse capítulo, fala de falsos mestres que existem na igreja, e esses falsos mestres, eles são a grande evidência da necessidade dessas instruções que Paulo está dando. Nosso primeiro ponto, então, é que uma estrutura organizada faz parte do propósito de Deus para a igreja. Uma estrutura organizada faz parte do propósito de Deus para a igreja. Isso nós vemos no versículo 5. Por esta causa, com esse propósito, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem. E aqui nós vemos a necessidade de pôr em ordem, de organizar, de estruturar. Às vezes nós temos a ideia de que muita organização é sinônimo de falta de espiritualidade. Essa é uma relação que não é devida. Na realidade, é indevida porque a ordem, as coisas certas, as coisas no tempo certo, na hora certa, elas fazem parte da mordomia do nosso tempo, dos nossos talentos, das estruturas que nós temos para administrar, e as coisas feitas em ordem, elas honram a Deus. Não existe nada que seja mais espiritual em uma situação aleatória, simplesmente espontânea, com falta de controle. E, infelizmente, na igreja contemporânea, parece que existe essa ideia, essa noção. Quanto mais aleatoriedade, quanto mais as coisas forem deixadas sem uma organização prévia ou uma organização que venha acompanhar, mais espiritualidade nós estaremos encorajando dentro da igreja. Não é isso que nós vemos aqui. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a espiritualidade daquela igreja, com o ensino correto, com a doutrina correta, e ele deixa, então, Tito aqui para que ponha as coisas em ordem. Espontaneidade desregrada, aleatoriedade constante, o individualismo indiscriminado, a independência descabida de estruturas eclesiásticas não são sinônimo de espiritualidade. E
fornecem um meio ambiente para que as coisas comecem exatamente a desandar, a sair fora dos trilhos doutrinariamente. E por falta de seguir essa orientação, de ter uma estrutura bíblica, de acordo com os detalhes que nós temos aqui, é que nós temos testemunhado também a queda de muitos líderes às vezes. Muitos rejeitam o chamado à organização, a sistematização do planejamento, que deve ser exercitada dentro da visão de que Deus é soberano, obviamente tudo está sob o controle de Deus, mas Ele nos comissiona, Ele cumpre os seus propósitos através das nossas vidas, através das responsabilidades que Ele colocou à nossa frente. E o que nos chama a atenção aqui é que o presbítero faz parte da estrutura que Deus determinou à igreja. Se Paulo deixou Tito para que ele pusesse em ordem, para que ele estruturasse, chama a atenção, sobressai do texto que o ofício, a pessoa do presbítero, ela está intrinsecamente ligada a essa estrutura que está sendo comissionada a Tito. Hoje em dia, também, nós temos uma ideia de que a organização e a estrutura da igreja, ela não é algo que foi determinado a nós de uma forma muito clara. Há uma ideia de que isso não é importante, não é muito definido. E aí nós começamos a partir para certas experiências, para comunidades que procuram se diferenciar de igrejas, para grupos, formação de grupos que procuram substituir igrejas. Mas a igreja estruturada é uma realidade nas Escrituras. E a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, está em harmonia com aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus. No capítulo 2º, no artigo 8º, nós lemos: o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Então fala de uma igreja estruturada, organizada nos moldes que nós conhecemos. Nós não temos nada contra alguma medida, alguma ação que possa ser feita na igreja estruturada para estimular a sua vida espiritual, para enfatizar o estudo individual nos lares, enfatizar o estudo da palavra de Deus, mas nós achamos que quando nós pensamos que a estrutura é algo aleatório, que qualquer um pode definir a sua estrutura, não é isso que a palavra de Deus ensina. A igreja está estruturada, organizada, e Tito foi deixado aqui para fazer essa estrutura valer, para organizar uma igreja, e não da forma como nós temos vendo proliferar por aí. É importante, então, que nós voltemos à palavra e vejamos quais são as diretrizes. Se Deus tivesse silenciado sobre a estrutura, nós poderíamos considerar isso uma questão de administração interna. Cada igreja vai, se organiza como quer, com a liderança que achar conveniente, de acordo com a situação que esteja atravessando. Se uma igreja desejasse se governar autonomamente, que fosse assim. Se desejasse tratar as questões com as demais, que tratasse. Se desejasse se organizar em células, que se organizasse em grupos de 12, de 15, de 18. Se desejasse ordenar mulheres, que ordenasse. Se desejasse ter 5 tipos de oficiais, que fizesse os 5 tipos de oficiais em vez de 2. Se Deus tivesse silenciado sobre essa questão, a coisa estava deixada, então, à nossa iniciativa. No entanto, quis Deus, na sua sabedoria, por mais que a gente tenha dificuldade de compreensão hoje em dia em seguir essas diretrizes, mas elas estão aqui colocadas, que as igrejas recebessem instruções específicas para a sua estrutura. Paulo fala aqui nesse versículo 5 que Tito tem que colocar em ordem as coisas restantes. Em outras palavras, o trabalho aqui não estava terminado, não estava completado. Para que ele fosse completado, para que ele fosse finalizado, a estrutura tinha que estar presente. E nessas cartas aqui, nas cartas pastorais, na carta a Timóteo, a Tito, o apóstolo faz exatamente isso. Ele dá diretrizes, ele dá diretrizes que estão em perfeita harmonia com a descrição histórica daquilo que nós temos no livro de Atos, que foi acontecendo com as igrejas. Nós não estamos desconhecendo
que é verdade que as igrejas existiram durante um período inicial, que foi um período inicial de clandestinidade em função da perseguição, onde a concentração era uma igreja clandestina e a concentração dela era reunião nos lares mesmo. Não existiam possivelmente oficiais designados nessa ocasião, mas isso é uma descrição da história e não representa objetivo estrutural. O objetivo estrutural está aqui. O objetivo estrutural está nas cartas pastorais. As igrejas foram comissionadas a se organizarem. E a estrutura é tão importante que Paulo deixou Tito em Creta exatamente com essa missão. Acho que nós podemos, de um estudo dessas diretrizes de Paulo, não somente em Tito como nas demais, e também daquilo que nós vemos no livro de Atos, extrair 3 pontos ou 3 instruções sobre essa estrutura. Primeiro, ela envolve uma pluralidade de presbíteros, né? Atos 14, 23 diz, havendo-lhes feito eleger presbíteros, no plural, em cada igreja. E aqui no versículo 5, nós lemos novamente esse ponto sendo ressaltado. Em cada cidade constituísses presbíteros, isso é dito a Tito aqui no versículo 5. A estrutura pressupõe, então, uma multiplicidade de presbíteros, a existência de oficiais na igreja, um governo representativo, com oficiais apontados, eleitos ou indicados. Nós vamos entrar um pouco mais nesse ponto mais à frente, mas uma coisa é clara, existem vários presbíteros para cada igreja. Então, uma igreja que se estrutura e que não considera essa diretriz como procedente de Deus e acha que isso é uma questão administrativa, ela está realmente fora daquilo que foi delineado para nós aqui. Um segundo ponto que se sobressai também, com bastante ênfase, é que as igrejas possuem oficiais, presbíteros e diáconos, que são qualificados em detalhes. E esse detalhamento pressupõe uma liderança masculina. Devem ser esposos ou maridos de uma só mulher. Isso está ressaltado tanto em Tito aqui no versículo seguinte, que nós vamos ver, como também em 1 Timóteo, versículos 2 e 12 do capítulo 3, que foi alvo já de outra exposição. E um terceiro ponto que sobressai sobre a estrutura da igreja, quando nós estudamos tudo aquilo que está escrito, é que a igreja recebeu como exemplo uma forma de resolução de questões doutrinárias pelo método conciliar. Quando existe controvérsia, quando existem problemas, a igreja resolveu esses problemas e deve resolvê-los conciliarmente, tratando no âmbito mais próximo e depois no âmbito mais abrangente com outras igrejas, como nós vemos lá exemplificado no capítulo 15 de Atos. Então, são 3 situações, 3 questões que falam diretamente à estrutura da igreja. E o presbítero é importante nessa estrutura. Ela foi estabelecida pelo próprio Deus para o bem da igreja. Nenhum homem, nenhuma organização tem o direito de mudar a estrutura ou as qualificações para os que comporão essa estrutura. Você mudar a qualificação de uma pessoa, achar que ela não é importante e passar a ordenar pessoas que não se enquadrem nessas qualificações, nós estamos simplesmente descumprindo a palavra de Deus. O versículo 5 diz: por essa causa eu te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses. Constituísseis. O termo, a palavra, aqui poderia ser traduzido indicasses, apontasses. E a grande pergunta, isso significa então que não havia eleição? Nós vamos tratar disso também numa palestra específica sobre essa questão mais à frente. Mas não significa necessariamente que eleição é uma forma que está alijada aqui das considerações. A expressão, ela significa indicação para uma posição oficial, para um ofício. Pode ser referida à indicação de um juiz ou de um governador. Nós temos isso em Atos 7:10. A palavra, katistemia, é utilizada para
designar a indicação, o apontamento de um juiz, de um governador. Ou a indicação de pessoas com funções específicas para tomarem conta dos pobres, no caso dos diáconos também, que é utilizada a mesma expressão. E nessa última menção, que está em Atos capítulo 6, versículo 3, nós vemos que o método utilizado para a indicação foi a eleição. Então vemos que a eleição não está alijada, não é uma coisa que está fora de consideração, simplesmente porque está escrito aqui, constituísse presbíteros, como se isso Tito fosse fazer individualmente, sem o conselho, sem o consenso, né, de uma assembleia ou dos demais irmãos que compunham aquela igreja. Não está explicitado isso, mas também não está fora de consideração. O texto abriga essa possibilidade. A instrução a Tito ela é representativa do ponto final de um processo, né? E são instruções que haviam sido dadas previamente a ele, porque o versículo diz, conforme te prescrevi, conforme já havia ensinado a você anteriormente. Paulo está formalizando, ele está registrando aquilo que verbalmente já deveria ter sido alvo de vários diálogos, várias instruções, não somente em sermões, não somente em exposições, mas também, possivelmente, no trato coloquial dele com Tito nas viagens. Quantas vezes Paulo não deve ter tratado dessa questão, instruído a Tito e a todos aqueles que o acompanhavam sobre a importância, né, da igreja ser organizada, ser estruturada, de ter uma estrutura. E então ele passa ao segundo ponto, que é a estrutura da igreja, ela é baseada em líderes com qualificações pessoais específicas e detalhadas. Ele não disse organiza de qualquer jeito, ou então acha um líder e não falou como é que deveria ser esse líder. Não, ele vai e passa nos versículos 6 a 8 aqui a dar um detalhamento bastante preciso, como devem ser esses líderes. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui nesses 3 versículos é que existe um termo que é repetido e ele parece qualificar tudo o mais que está contido nele. É o termo irrepreensível. Irrepreensível. Esse parece ser um requerimento básico, né? Deve ser irrepreensível, alguém que seja irrepreensível. O que é que significa isso, né? A tradução poderia ser aquele que não pode ser acusado. Significa uma pessoa cujo caráter e conduta estão acima de acusações morais ou espirituais danosas. A gente lê isso aqui e fica meio confuso às vezes. Será que Paulo está ensinando a ausência de pecado? Certamente que não, né? Ele que se colocou como o maior dos pecadores. Ele não era um pregador da possibilidade de ausência de pecado. Ele sabia que nós pecamos, temos que lidar com o pecado tem as suas consequências, nós temos que voltar em arrependimento ao trono de graça. Ele sabia e escreveu muito sobre a fragilidade da natureza humana. Como é que ele, então, coloca esse irrepreensível aqui? Calvino tem uma exposição interessante, ele diz o seguinte: quando Paulo utiliza o termo anaglekton, inculpável, ele não quer dizer um homem que está livre de qualquer falha, porque não poderíamos encontrar tal pessoa, mas alguém que não está marcado por uma desgraça que venha a diminuir a sua autoridade. Ele deverá ser um homem com uma reputação sem mácula. Então, é uma questão de, genericamente observada, a pessoa ela tem uma reputação sem mácula. Antes de nós examinarmos aqui em detalhe, eu acho que também há uma pressuposição de que a pessoa que Paulo está descrevendo a Tito, que deve ser escolhida, ela deve ser uma pessoa que abraça a fé cristã, que foi transformada pela fé cristã. E abraçar a fé cristã
né, significa ser irrepreensível em Cristo. Existe um aspecto vicário nessa irrepreensibilidade que nós temos aqui, né? Cristo se fez repreensível por nós. Então, se nós temos a Cristo, se Ele é o nosso Salvador, se a sua salvação foi soberanamente aplicada às nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus, então nós somos irrepreensíveis nele. Então há, obviamente, a pressuposição da crença, da conversão. E a mera profissão, apesar da profissão ser necessária, mas ela não é suficiente. No verso 16, que está falando, isso é mais à frente, está falando de pessoas repreensíveis e pessoas que são caracterizadas como filhos da perdição, Paulo diz o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, a mera profissão não é suficiente, porque se você professa, mas a evidência das obras retrata exatamente uma situação diferente daquela que está sendo professada, elas falam mais alto. A verdadeira profissão se manifesta na ação do Espírito Santo na vida, nas obras de cada um, na medida em que o processo de santificação se torna evidente naquela vida, evidente à igreja, não é uma questão meramente subjetiva. Mas esse conceito de irrepreensibilidade não é apenas um conceito vicário, não é somente que nós somos irrepreensíveis em Cristo. Nesse sentido, todos que temos a salvação, somos irrepreensíveis em Cristo, mas Paulo está falando aqui de uma questão mais concreta, mais específica. Existe, então, ele está falando de pessoas que serão escolhidas para essas posições de liderança e ele está concretizando isso agora em duas áreas básicas, porque o que se segue aqui a partir desse tratamento de Paulo é ele tratando de áreas, a primeira é no âmbito da vida familiar e a segunda área no âmbito da vida do relacionamento interpessoal, a vida social. E quando ele passa a entrar nessas áreas, nós vemos que o que é que ele quer dizer com irrepreensibilidade? Como é que deve ser o comportamento da pessoa nessas áreas? O comportamento nesses setores da nossa vida é que vai caracterizar e evidenciar irrepreensibilidade, uma conduta irrepreensível que vai marcar, então, a pessoa daqueles que vão ser escolhidos para a liderança na igreja. Então, a primeira os primeiros requerimentos são aqueles no âmbito da vida familiar e depois do relacionamento com os demais. O verso 6 mostra o que é essa irrepreensibilidade na vida familiar. Marido de uma só mulher. Há uma colocação clara de que isso tem o significado de que sejam fiéis no matrimônio, né? Há uma área que vai servir de exemplo para a igreja. Então, a vida familiar é a área importantíssima. Ela vai servir de campo de prova para aquele que almeja a liderança, o presbiterato, e ela vai servir como ponto de aferição para o resto da igreja. Então, marido de uma só mulher é uma qualificação que é semelhante àquela que foi dada a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, para os presbíteros e no versículo 12, para os diáconos. Ela já foi tratada na explicação que foi dada sobre Timóteo, mas, em essência, a gente pode ver aqui que procura-se na vida do presbítero aquele ideal que foi o ideal da criação, né? Constituirá uma família, o homem constitui uma família, deixa a sua família e toma para si uma esposa, e essa família, essa unidade, essa célula mãe da sociedade foi criada por Deus, deve ser preservada e deve ser exemplar na vida daquele que está sendo considerado para o ofício de presbítero. Ainda na vida familiar, nós temos que o presbítero não pode ter filhos que são desordenados, dissolutos.
Diz aqui que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Isso significa que ele tem a condição de reger o seu lar de tal forma que os filhos são instruídos a não causarem brigas, dissensões, filhos que aprenderam subordinação, respeito hierárquico no lar, na igreja e também na sociedade. E a grande maioria dos comentadores concorda que essa colocação aqui de Paulo, que tenha filhos crentes, não é um requerimento de uma crença pessoal em contraste com descrença a Deus. Isso seria uma garantia impossível de ser dada, né? Você penetrar na vida daquela outra pessoa que tem que prestar contas de si mesmo a Deus. Mas está falando de fidelidade. A palavra poderia também termos traduzido aqui, que tenha filhos fiéis, né? Que não são acusados de dissolução. E a questão básica é que a pessoa, o presbítero, o líder, tem que dar evidências claras de que ele rege apropriadamente o seu lar. A passagem paralela na carta a Timóteo, que é o versículo 4 do capítulo 3 da primeira carta, fala de uma criação sob disciplina e respeito. Nós sabemos muitas vezes que há dificuldade com alguns filhos mais do que com outros, mas é muito importante a observação, a verificação, qual é a postura que aquele líder naquele lar tem com relação aos seus filhos. É uma postura relaxada, que ele não se preocupa com a disciplina, com o ensino da subordinação, com o ensino do respeito aos mais velhos, ou é uma postura onde nós observamos que há esse ensino, que há esse empenho, que há a correção, na quebra de disciplina nós vemos a correção subsequente. Então, quando essas coisas acontecem, nós estamos caracterizando que nessa área, no âmbito familiar, aquele líder, aquela pessoa está demonstrando condições, qualificações para ter o mesmo tipo de ensino numa esfera maior, que é a esfera da igreja. Essa é a ideia. A irrepreensibilidade também parte para a área de relacionamento com os demais, nos versículos seguintes, 7 a 8. Diz, é indispensável, e notem a ênfase que é dada por Paulo, ele diz que é indispensável, uma coisa que não pode ser dispensada, que não pode ser ignorada, que não pode ser feito pouco caso, é um requerimento muito claro que ele coloca aqui, que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Paulo explica, então, que o oficial é despenseiro. O que é despenseiro? É administrador, né? O termo ele já fala por si, oikonomos, né? Legislador, guardião da lei na casa de Deus. É aquele que rege a casa de Deus. Ele é dispenseiro aqui de Deus. E 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, fala igualmente de casa. No caso, lá no versículo 5 do capítulo 3 de 1 Timóteo, fala da casa do próprio candidato aqui, da própria pessoa que está sendo considerada. Mas o termo é utilizado por Paulo aqui em Tito, referindo-se à casa de Deus. É aquele que tem a regência, né, que vai conseguir ser o administrador capaz das coisas comissionadas a ele na casa de Deus, perante o seu povo. E nesses versículos 7 a 8, nós temos alguns nãos e depois alguns sims. O líder do povo de Deus não pode ser. Então, nós temos vários nãos aqui. Mas, antes disso, nós notamos que Paulo muda o tratamento. Ele falou constituísseis presbíteros. Aí, aqui, ele vai e diz, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Por que Paulo utiliza, então, o termo bispo? O que é que significa bispo, né? Paulo muda
para bispo, que poderia ser traduzido também supervisor, né? A palavra é episkopos. E qual o significado real dessa palavra, né? Que pode ser traduzida como supervisor? A palavra supervisor já dá a dica, né? Aquele que vê super de uma forma abrangente. Mas será simplesmente aquele que olha por cima, a superfície, ou será o que olha com mais proximidade? E eu creio que os dois sentidos estão aqui contidos nesse termo. Particularmente, o bispo, o termo está sendo utilizado porque descreve aquele que olha em detalhe. Hebreus capítulo 12, versículo 15, traduz o advérbio correspondente como atentamente, né? Ou seja, o termo pode significar passar por cima de alguma coisa para olhar com mais proximidade, olhar atentamente. No aspecto global, olhar as coisas de uma posição vantajosa de liderança. A liderança está olhando todos os ângulos, todos os detalhes, nesse sentido de cima. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, diz que Cristo é o bispo das nossas almas, aquele que toma conta das nossas almas, aquele que supervisiona as nossas vidas. E nesse mesmo capítulo de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 12, o termo é usado para qualificar a palavra dia e traduzido como visitação, dia da visitação. Ou seja, indicando a ocasião na qual o Senhor virá para ver mais de perto, para estar mais próximo, para julgar, para aferir, para recompensar. Creio que nós podemos entender o termo com essas duas conotações. Ele é uma visão abrangente e, ao mesmo tempo, uma visão detalhada das coisas que acontecem na casa de Deus, de tal forma que o oficial possa ser o dispenseiro, aquele que administra adequadamente. E a segunda questão que sempre surge à mente é bispo ou presbítero? Está falando de duas coisas diferentes, está falando da mesma coisa, né? O termo no início foi presbítero, que é uma transliteração na realidade, né, do grego, e significa ancião, significa aquele que tem experiência, aquele experimentado, e aqui nós temos o termo bispo. Na minha compreensão, isso aqui já caracteriza a sinonimidade do termo. Nós temos termos que são sinônimos, mas alguns, obviamente, nós sabemos disso, alguns identificam presbíteros como ofício e bispo como descritivo da função. Outros fazem distinção hierárquica entre um e o outro termos. Mas, em Atos capítulo 20, versículo 28, nós temos Paulo se dirigindo aos presbíteros da igreja de Éfeso, que ele mandou convocar, né? No versículo 17, Paulo havia mandado convocar os presbíteros da igreja de Éfeso. E no versículo 28, ele chama esses presbíteros que haviam sido convocados, ele chama eles de bispos, né? Que eles foram constituídos bispos das almas. Então, há uma evidência clara de que esses termos são utilizados intercambiavelmente. Não são termos distintos, eles não são de ofícios distintos, mas eles são termos utilizados de uma maneira ou de outra. Nós temos, então, 5 nãos, 5 características que o líder que está sendo descrito por Paulo a Tito não pode ter em suas vidas. Vamos nos lembrar sempre de que isso aqui caracteriza irrepreensibilidade. Aquele que é caracterizado como irrepreensível não pode ter, é indispensável, Paulo diz, para que ele seja dispenseiro, para que ele seja administrador na casa de Deus, que ele não apresente nenhum desses 5 pecados específicos que estão aqui colocados nessa relação. E a seguir ele passa a colocar 7 sim, 7 qualidades, 7 virtudes que ele deve apresentar em sua vida. Primeiramente, os 5 nãos. O líder não pode ser arrogante, seguidor da sua própria vontade, desconsiderado para com os demais. O oposto de cordato, que é a qualificação que é dada a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3.
O presbítero que é arrogante, ele nem serve a Deus, nem serve às ovelhas. Ele é cego à opinião dos demais. Isso fica bem claro também quando Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 10, essa necessidade de que haja o consenso de que não que se dê, não haja arrogância, que haja uma predisposição de acato do conselho dos demais. Quando Pedro está escrevendo, ele diz que isso reflete o caminhar do ímpio. O caminhar do ímpio é caracterizado pela arrogância, pela desconsideração a qualquer tipo de hierarquia, de governo, né? Pela desconsideração ao conselho que é recebido de um, de outro, pela fechamento, né, da sua visão, do seu entendimento, da sua mente, achando que sabe tudo, achando que tem todos os ângulos já examinados e nunca está disposto a voltar. Principalmente aqui nós estamos falando de voltar à palavra de Deus e ver se as coisas são realmente assim. Aquele que tem a possibilidade até de rever a sua opinião pelo que a palavra de Deus diz, ele mostra a ausência de arrogância, mas o arrogante, ele às vezes defende um ponto, mesmo que a palavra de Deus esteja colocando explicitamente algo muito contrário àquilo que ele defende. Aquela grande questão, eu acho que é assim, e não se preocupa com nada que está ao seu redor. É o primeiro não, não pode ser arrogante. O segundo não pode ser irascível. O que é irascível? Irascível é inclinado à ira. Para que a gente entenda bem, é aquele que é de pavio curto, né? E é incrível como essa questão do pavio curto, ela é colocada como sendo uma qualidade às vezes. As pessoas falam, não, eu tenho pavio curto, né? E colocam isso como uma espécie de, para que os outros se intimidem, saibam que ele tem o pavio curto, que eles explodem com facilidade e acham que isso faz parte da personalidade e não pode ser modificada. Não, aquela pessoa tem o pavio curto, sim, ela pode até ter sido formada e a sua personalidade formada naquele sentido e ter uma ira que é despertada com facilidade, mas ela tem o dever perante Deus, se aspira à liderança, e esse é um dever também que, por extensão, ele se aplica aos demais servos de Deus, de controlar o seu temperamento, de dominar as suas reações, não pode ser inclinada à ira, porque o pavio curto é uma característica igualmente destrutiva à igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 20, fala que a ira humana ela não produz justiça, né? O pavio curto não produz justiça, não vem de Deus. E Provérbios 29, 22 nos ensina que ela gera transgressão, né? A ira é fácil e aquela pessoa que está sempre irada com alguma coisa, isso leva à transgressão, leva ao pecado. Nós temos um depoimento muito interessante do Hudson Taylor, um conhecido missionário. Ele disse, minha grande tentação é a minha ira. E é admirável porque quantas pessoas têm essa possibilidade de reconhecer, né, o seu ponto fraco e trabalhar nele perante a palavra de Deus para dominar. A minha grande tentação é a minha ira. Quando observo o desleixo e ineficiência naqueles dos quais dependo. Mas nada ganho quando perco as estribeiras. Somente a bondade produz frutos. E aí ele diz, mas que dificuldade é controlar-me. Ele está consciente que é difícil o controle, mas ele está consciente da necessidade. O que Paulo está falando aqui a Tito é a necessidade de que o líder não pode ser irascível. Não pode ser dado ao vinho, que se detém na atração das bebidas. Esse ponto também foi igualmente tratado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, é uma característica que ele não pode estar presente no líder, aquele que perde o controle porque o controle passa a ser aquele controle da bebida forte, né? E a pessoa perde o seu controle. Não pode ser violento, isso significa espancador, uma das traduções até traz a palavra espancador. É interessante como Paulo falando a pessoas da igreja, mas precisa colocar essa admoestação aqui,
essa triagem. Não pode ser espancador, não pode ser um que intimida os demais. 1 Timóteo 3,3 trata disso também. E não pode ser ganancioso, cobiçoso de ganho indevido, ávido pelo ganho desonesto. Aquela pessoa que é atraída pelas coisas materiais ao ponto em que começa a quebrar regras ou a tomar atalhos que são indevidos. 1 Timóteo 3,3 fala: avarento, o que ama o dinheiro, né? Afilárgiros. O sentido é o mesmo. O amor ao dinheiro vai provocar atitudes, vai provocar a cegueira às coisas corretas e uma atitude que vai ser simplesmente quebradora de princípios e preceitos bíblicos, porque o ganho fácil é que vai estar motivando essas atitudes. Então, esses são os 5 nãos que o oficial não pode ter, que o presbítero não pode ter. E agora, Paulo passa a colocar 7 sims, lembrando que repreensibilidade é a presença dos sims e a ausência, né, dos nãos. O líder deve ser, isso está no versículo 8, hospitaleiro, disposto ao sacrifício do conforto pessoal para abrigar outras pessoas. Hospitalidade é uma coisa muito boa no momento em que nós entramos na prática da hospitalidade. Mas é uma das situações onde existem mais barreiras prévias. As pessoas às vezes não gostam de, ficam projetando as dificuldades, ficam colocando mentalmente barreiras e dificuldades. O líder deve ser aquele desprendido nessa área, disposto a sacrificar o seu conforto pessoal para a prática da hospitalidade. Uma situação que ela está presente nos nossos dias, isso condiz com a abertura, o trato aberto que deve existir dentro do povo de Deus, mas muito essencial também naqueles dias onde existia a necessidade do abrigo na casa dos irmãos, nas viagens, nas pregações itinerantes que eram realizadas, e a hospitalidade era um ponto-chave e ele tinha que ser reforçado, mas permanece sendo também uma virtude a ser cultivada nos nossos dias. Amigo do bem, filagatos, né? Aquele que se compraz no bem, pronto a fazer o que é benéfico a outros, é como Hendrickson define essa questão, esse termo amigo do bem, que é utilizado aqui como uma virtude. Aquele que tem prazer em fazer o que é bom, o que é benéfico a outros, em fazer as coisas que são certas, as coisas que são corretas também. Sóbrio, não dominado pelas emoções, é o que significa sóbrio, né? É o termo também que Paulo usa a Tito para que ele instrua que as pessoas de maior idade deveriam ser sóbrias, agir de acordo com a idade e experiência que têm, que foram acumulando, né? E aqui é uma qualificação, uma virtude que deve estar presente, sensível às percepções do ambiente, com a sua mente aguçada, sobriedade, não embriagado, né? A pessoa que não está sóbria está embriagada. Então, a pessoa que é sóbria é aquela que tem uma postura aguçada, que percebe o que está ao seu redor e que tem a capacidade de julgamento muito própria, muito bem estruturada dentro de sua vida. Justo, reto, vive de acordo com os padrões de Deus. Piedoso significa direcionado a Deus, compromissado com Deus, que tem devoção, que tem uma vida de devoção. E, finalmente, com domínio próprio, domínio de si. Que tenha domínio de si, é a expressão que é utilizada por Paulo. Autocontrole, né? Temperante, a palavra temperança é muitas vezes utilizada para definir essa virtude, significa autocontrole, aquele que sabe moderar, que não é dominado por coisa alguma, mas que tem as coisas, na realidade, sob o seu domínio, sabe proporcionar bem a sua vida. Então, aquele que evita esses pecados, aqueles 5 pecados, aquele que possui e persegue essas virtudes,
é aquele que é caracterizado como irrepreensível. É aquele que deve ser alvo dessa seleção, desse crivo. Mas nós chegamos ao nosso terceiro ponto, que é exatamente uma última qualificação, mas ela é tão importante que a gente está destacando como um ponto específico. E é, a estrutura da igreja é baseada em líderes que amam a palavra de Deus. De onde é que nós extraímos conhecimento religioso? De onde é que nós extraímos procedimentos pessoais? De onde é que nós extraímos diretrizes para a própria igreja? Da palavra de Deus. Se for da nossa intuição, nós estamos perdidos. E muitos teólogos hoje em dia estão perdidos exatamente por isso. Alguns escreveram recentemente artigos aí muito confusos, tentando descaracterizar a soberania de Deus, e no final colocaram: espero que a minha intuição esteja me guiando no caminho certo. Não pode guiar no caminho certo, porque essas questões relacionadas com os assuntos eternos e com a estrutura da palavra de Deus deve proceder e vir da sua palavra. E é por isso que nós temos no versículo 9 aqui: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, esse versículo diz que o líder, o presbítero, deve ser apegado à palavra fiel, ou seja, fiel à palavra fiel, aquele que não se desvia dela, aquele que ama, que procura aplicá-la em sua vida, que procura ensiná-la todos os seus dias. Mas chama a nossa atenção aqui de que o líder deve ter o apego, o apreço à palavra, mas isso não é apenas uma postura emotiva, não é apenas uma postura devocional, mas ela é uma postura racional também, e ela envolve, ela inclui o julgamento de que o que ele vai ensinar, o que ele vai expor, está em harmonia com o corpo de doutrinas previamente reveladas. Aqui, segundo a doutrina, tem o sentido, obviamente, de em concordância com a doutrina apostólica. Mas é algo que nos ensina a que nós temos que prestar atenção à revelação previamente recebida. Paulo está aqui descaracterizando que exista algo a ser observado na vida desses líderes, que venha como novidades advindas de Deus a cada momento. A preocupação dele é que haja apego à palavra fiel e que ela seja segundo a doutrina. Quantas e quantas vezes nós somos relembrados da necessidade de nos mantermos coerentes com esse corpo de doutrinas reveladas. Isso é uma constante na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento. Mesmo antes das Escrituras estarem todas compiladas, completas aqui, mas nós já tínhamos essa admoestação da parte de Deus. Isaías 8, 19 e 20 diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, os que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então note que a admoestação é para que as coisas espetaculares da vida, as grandes novidades que são apresentadas como sendo revelações de Deus, elas devem ser olhadas, observadas, e a atenção voltada à lei e ao testemunho, aquilo que foi previamente revelado, que veio da parte de Deus. É isso que vai nortear, é isso que vai dar o rumo à nossa vida e à vida da igreja. Romanos 12, 6 diz, se profecia, está falando do exercício dos dons, né? Se profecia segundo a proporção da fé, a analogia da fé, no grego é analogia, né? Lá. Então, a interpretação desse termo varia, mas uma das interpretações, e que eu considero bastante adequada, é que isso está falando de que a prédica, a pregação, a exposição da palavra, ela deve ser exercitada em analogia, de forma comparativa ao corpo de doutrinas que vem sendo
dadas por Deus à sua igreja. E Hebreus, capítulo 5, 12, 1 Pedro 4, 11, Romanos 3, 2, são várias referências que nos falam de que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, né? A expressão oráculos de Deus. Tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Vejam a importância que é dada a você estar fazendo referência àquilo que nós recebemos como palavra revelada. E Atos, no capítulo 20 de Atos, quando Paulo está fazendo exatamente aquele discurso aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele ensina que o dever primordial dos presbíteros é proteger a igreja dos falsos mestres. Como é que essa proteção vai ser exercitada? Exatamente pelo apego à palavra fiel, por estarmos nos mantendo em cima dessa doutrina que nós recebemos. E os versículos 10 a 16 do restante desse capítulo falam exatamente de homens rebeldes, cheios de discursos vazios, e a situação dessa igreja era alarmante, porque Paulo diz, existem muitos deles. Existiam muitos falsos mestres dentro daquela igreja. Concluindo, e a conclusão vem desse próprio versículo 9, assim. O versículo 9 diz, de modo que tenha poder. Perceberam como é que nós temos poder dentro da igreja? As pessoas andam ávidas pelo poder. Hoje em dia fala-se de religião do poder. Querem ter poder dentro da religião. E o que Paulo está dizendo a Tito é o seguinte, estrutura a igreja, Tito, da forma como Deus está comissionando e como eu estou colocando para você. Coloca pessoas que sejam fiéis, idôneas, irrepreensíveis. E aqui está um detalhamento muito objetivo para que você possa seguir na estruturação dessa igreja. E seleciona pessoas que sejam fiéis, que amem a palavra de Deus e que estejam ensinando de acordo com a doutrina. Fazendo isso, essas pessoas vão ter poder. Aqui é utilizado dunatos, né, de onde vem a palavra dinamite, né, potência, poder, né? A possibilidade de se traduzir de modo que possa, mas eu acho que a tradução nossa é muito feliz, de modo que tenha poder mesmo. E esse poder vem desse apego à palavra de Deus. E esse poder é para quê? Para exortar pelo reto ensino e para convencer os que contradizem. Então, não há lugar aqui, quando nós lemos essa exposição, para voos independentes, não há lugar para ventos de doutrina, o poder é exercitado pelo reto ensino. Não há lugar para arrogância, né, no sentido de que não, nós representamos uma casta superior de agraciados, nós somos mais inteligentes, mais perceptivos que os demais crentes. O direcionamento de Paulo aqui fala de ter a paciência para exortar e a competência e o esmero necessário para convencer os que discordam. A gente não tem simplesmente que sair empurrando a palavra naqueles que discordam, mas convencer pelo reto ensino. Da mesma forma como Paulo arrazoava e demonstrava as verdades do Evangelho, nós lemos isso em Atos 17, né? E da mesma forma como ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, que a palavra deve ser temperada com sal. Tudo isso faz parte do trato, da forma de convencimento, de ensino que deve estar na pessoa do líder de Deus. Espero que essas palavras de Paulo possam servir de instrução e de guia, de diretriz, para que a igreja nossa contemporânea demonstre, né, o poder de Deus nas nossas igrejas, através da estrutura que ele mesmo colocou para elas.